Aviso aos navegantes. Em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada, a fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. O Conhecendo Museus hoje está em Salvador, capital da Bahia. Entre os vários pontos turísticos importantes da cidade, um dos mais famosos é o bairro do Pelourinho, no centro histórico. Tinha um passarinho, eu vou nos beijos, tinha um beija-flor, no tic-tic-tac do meu coração. É nascerá, no tic-tic-tac do meu coração. Aqui, na realidade, se encontra o coração da Bahia, da parte popular da Bahia. O Pelourinho era o símbolo do poder municipal. Era um local onde os condenados eram de crimes mais fortes, eram amarrados. E muitos escravos também eram presos aqui. A palavra Pelourinho se refere a uma coluna de pedra ou de madeira localizada normalmente ao centro de uma praça, onde criminosos eram amarrados. No Brasil colônia, era usado principalmente para castigar escravos. Essas pedras lisas e desgastadas pelo tempo carregam muito da história da Bahia, inclusive de algumas personagens literárias de Jorge Amado. O escritor baiano é o motivo da nossa presença hoje em Salvador. Jorge Leal Amado de Faria nasceu em 1912 em Itabuna, sul da Bahia. Descobriu sua vocação literária aos 10 anos. Após 30 livros publicados, se consagrou como um dos maiores romancistas brasileiros do século XX. Gabriela, Dona Flor, Tieta, Capitães da Areia, Jubiabá. Suas histórias levaram a Bahia e seu povo para o mundo. Muitas delas foram adaptadas para o cinema, TV e teatro, alcançando um público de milhares de pessoas. Jorge adorava a miscigenação brasileira e lutava contra todo tipo de preconceito. Era casado também com a escritora Zélia Gattai. Celebrava a causa comunista e a liberdade. Morreu em Salvador, aos 88 anos, em 2001. Como não podia deixar de ser, Jorge Amado foi homenageado na sua terra natal e ganhou 2 instituições que se dedicam a preservar e divulgar sua vida e obra. Uma delas, a Fundação Casa de Jorge Amado, que fica nesta Casa Azul do Pelourinho. A outra, também em Salvador, chamada Museu Casa do Rio Vermelho. Foi aqui que o escritor morou com a esposa e filhos. Tudo está tal e qual os donos deixaram. Mas antes de conhecer a Casa da Família, vamos conhecer a Fundação Casa de Jorge Amado. Sendo assim, por favor, me acompanhe de volta ao Pelourinho. Esse lugar, que eu acho que é quase sagrado, por onde correu tanta história, tanto sangue, tantas coisas, guarda uma memória muito importante para a cidade, para a Bahia. E guarda também a memória de Jorge Amado. Porque se você procurar nos seus romances, todos os personagens passavam por aqui. Quincas, Dona Flor, o grande romance dele, Tenda dos Milagres, né, que eu acredito que seja um dos romances prediletos, inclusive por ele. Pedro Arcanjo era a sua personagem predileta. Ele era quase que um alter ego de Jorge Amado. Em Tenda dos Milagres, Pedro Arcanjo é o pai do povo desertado da Bahia, dos pobres, negros e mestiços. No livro, Jorge Amado consegue aliar a denúncia social a uma prosa corrente, de saborosa leitura. E a casa onde está sediada a Fundação Jorge Amado, que não podia ser em outro lugar. Eu nunca escrevi senão sobre aquilo que eu vivi, sobre aquela realidade que eu conheço por ter vivido, nunca por ter sabido, por ouvir dizer, por ter aprendido nos livros, e sim por ter aprendido na vida. A principal missão da Fundação é preservar o acervo bibliográfico e artístico de Jorge Amado e de sua esposa, também escritora, Zélia Gattai. O casal era interligado na vida e na obra e, portanto, inseparáveis. Nessa sala
nós procuramos focalizar cada romance cronologicamente. Por exemplo, esse aqui é O País do Carnaval, foi o primeiro romance de Jorge Amado. Ele tinha 18 anos quando escreveu esse romance. O livro faz um retrato crítico e investigativo da imagem festiva e contraditória do Brasil, a partir do olhar do personagem Paulo Rieger, um brasileiro que não se identifica com o país. Aqui também é Cacau, que é o segundo, Suor, é o terceiro. A história do livro se passa em um casarão do Pelourinho transformado em cortiço, com suas dezenas de moradores pobres e marginalizados. Que foi, inclusive, escrito numa casa aqui do Pelourinho, um pouco adiante, onde ele morava, era uma República de Estudantes. Aqui, Jubiabá. Jubiabá foi o quarto romance e foi o romance que abriu as portas para ele, porque foi o que teve mais repercussão. E, inclusive, é o primeiro romance que enfoca um herói negro na literatura brasileira. De Jubiabá saíram Mar Morto e Capitães da Areia. O romance retrata a vida de um grupo de menores abandonados chamados de Capitães da Areia. É ambientado na cidade de Salvador nos anos 1930. Sobre essa dupla realidade da miséria, da fome e da força criadora do povo, eu construí a maior parte da minha obra, toda uma série de romances, onde busquei retratar exatamente essa dupla realidade da cidade da Bahia. Creio que algo eu consegui, porque hoje esse mistério da Bahia é conhecido e celebrado não só no Brasil, mas fora do Brasil. Esse mesmo impulso de se indignar que o fez militar a favor do povo. Na sequência, nós temos aqui uma outra sala com continuidade dos romances, dando mais ênfase a Gabriela. Gabriela, Cravo e Canela, publicado em 1958, é possivelmente um dos romances mais famosos de Jorge Amado. Representou uma mudança na produção literária do autor, que até então abordava temas sociais. Nessa segunda fase, faz uma crônica de costumes, marcada por tipos populares, poderosos coronéis e mulheres sensuais. O sucesso foi tal que virou novela em 1975, com Sônia Braga no papel de Gabriela, e alguns anos mais tarde foi parar nas telas de cinema. Eu acho muito importante a adaptação. Eu vou te dizer por quê. Você vê um livro. Você escreve um livro, ele tem uma quantidade de leitores. Mas se ele vai ao cinema, já este público se amplia muito. Se ele vai à televisão, tu vês Gabriela. Quando foi feita a novela de televisão da Gabriela, se havia vendido 680 mil exemplares desse livro no Brasil. A novela foi vista por 25 milhões de pessoas. Você vê quanta gente não sabia ler, não podia ler o livro porque não sabia ler. Quanta gente não tinha capacidade econômica para comprar o livro e que viu na televisão. A mesma coisa no cinema. Aqui nós vemos, pela qualidade dos prêmios, pela quantidade dos troféus, como o Jorge Amado, desde aquele tempo, daquela época, já era uma figura mundial, internacional, conhecida e reconhecida dentro e fora do país. Vamos agora conhecer o espaço dedicado a Zélia Gattai. Uma das fotos escolhidas para a exposição é essa, tirada na Rússia, na qual o casal aparece sorridente num legítimo selfie. O espaço também conta com um cafezinho. Esse é um espaço, como diria, um espaço multiuso daqui da nossa casa, né? Porque é um espaço muito de acolhimento, que serve para receber as pessoas. Aqui nós colocamos uma pequena exposição
da família de Jorge Amado, né? Chama-se Alba de Família, ele com os filhos, com os netos, em vários lugares. Esse lado é a família de Jorge, né? A família dele, o pai, a mãe, eles são baianos da velha cepa lá de Ilhéus, de Itabuna. E a família de Zélia lá, do polo oposto, né? Eles vieram da Itália, o pai dela era anarquista e a mãe era uma família do Vêneto e era católica. Daí ela teve essa ideia muito interessante, no primeiro livro dela, se chamar Anarquistas, Graças a Deus. O livro de estreia de Zélia foi publicado em 1979, quando ela tinha 63 anos. Traz reminiscências de seus parentes na Itália e de sua infância em São Paulo. Ela é a protagonista, ela não é só a pessoa que acompanha Jorge Amado. A mulher, ela se tornou uma pessoa independente, com seu próprio status e tudo mais. E uma fotógrafa fantástica, né? Ela tem fotografias muito bonitas e muito especiais, porque ela conseguia fotografar Jorge em todas as situações, né? Jorge Amado e Zélia Gattai tiveram 2 filhos, muitos netos e viveram juntos por 50 anos. No próximo bloco, vamos visitar a Casa do Rio Vermelho, moradia da família, e conhecer mais sobre a intimidade do casal mais famoso da Bahia. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão. A música de Dorival Caymmi traduz muito da Bahia, assim como os romances de Jorge Amado. O escritor baiano publicou mais de 30 livros, nos quais descreveu a cultura, a comida, as mazelas e alegrias do povo baiano. Sua obra foi traduzida para 48 idiomas e o mundo se apaixonou pelo gosto e o calor da Bahia. Jorge Amado, considerado um dos maiores romancistas brasileiros do século XX, é um motivo da visita do Conhecendo Museus hoje a Salvador. No primeiro bloco, você conheceu a Fundação Casa de Jorge Amado, que fica no bairro do Pelourinho, centro histórico da cidade, e guarda o acervo documental e literário do escritor e sua esposa, Zélia Gattai. Agora chegou a vez de você passear pela Casa do Rio Vermelho, que também fica em Salvador, mas no bairro do Rio Vermelho. Bem-vindos à Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho. A casa onde Jorge Amado e Zélia Gattai viveram durante 56 anos de amor, de amizade. Nessa casa, cada detalhe, cada móvel, cada parede, cada objeto escreve e preserva a memória da vida pessoal e profissional de Jorge e de Zélia Gattai. O terreno da Rua Lagoinha foi comprado pelo escritor em 1961 com o dinheiro da venda dos direitos de filmagem de Gabriela para um estúdio americano. Em 1963, com a casa já construída, a família mudou-se para cá. A casa também funcionava como uma espécie de centro cultural. O casal recebia amigos artistas e intelectuais e abria as portas até para admiradores desconhecidos de vários lugares do Brasil e do mundo. Para começar o passeio, eu gosto de apresentar o quarto que morou Dona Lalu. Lalu é a mãe de Jorge Amado. Jorge nasceu numa fazenda de cacau, a Fazenda Auricídia, no município de Ferradas, em Itabuna. E cresceu entre Itabuna, Ilhéus, Salvador, até ganhar o mundo. Jorge Amado, no século XX, ele conseguiu conhecer o mundo praticamente todo. E nessas viagens ele sempre trazia coisas para ele. Ele era um apaixonado por arte popular. Tem espada de samurai, vaso africano, tem umas pombas portuguesas. A gente tem peças
do mundo todo. Toda a varanda da casa é recheada de objetos trazidos por Jorge de suas viagens. E não pense que foram colocados aqui depois que a casa virou museu, não. Sempre estiveram nessas vitrines. Um pouquinho menos arrumado, talvez. Aqui, na varanda coberta, é onde está a maior parte da coleção de arte popular de Jorge Amado. Aqui nesse pedacinho a gente centrou os santos, a Nossa Senhora dos Pregos, que era uma peça que Jorge gostava muito, a coleção de sapos dele. Deu para perceber que o escritor adorava sapos, né? Esse espaço originalmente era a piscina da família, que foi transformado no Lago dos Sapos, pelo amor especial que Jorge tinha pelos sapos. Ele dizia que todo ser humano tem um animal que se identifica mais. Ele se identificava com o sapo. Há muito tempo, num tempo em que ainda a casa não era museu, mas quase era. Apesar de ser habitada e de ter toda a atividade do dia a dia, paravam ônibus de turistas na porta e eles entravam e pegavam a gente fazendo as coisas do dia a dia. Num desses dias, mamãe entrou no quarto dela para buscar alguma coisa e encontrou uma turista deitada na cama, bem relaxada, bem tranquila, e o marido fotografando. Mamãe ficou furiosa, como a gente diria aqui na Bahia, retada mesmo. Disse, mas o que é isso? A moça disse, eu não podia vir aqui não tirar uma foto na cama do Jorge Amado. Foi o último dia que ficou aberto para os turistas que vinham em ônibus, em muitos. Depois ainda entrou um ou outro separado, mas sempre mamãe fiscalizando o ninho de amor deles, onde nós vamos entrar agora. Vamos embora. Esse espaço ganhou o nome de Amores e Amantes, justamente porque ali eles se amaram tanto, foram amantes no mais profundo que esse termo pode ter. Tudo que vocês estão vendo aqui já existia aqui, convivíamos com isso. Tem coisas loucas, desde o grande espelho mexicano que papai trouxe no colo. Naquele tempo se trazia coisas no colo, não se tinha esse medo de avião. Dele, que é uma peça de arte, até uma peruca que se vê ali. E mais os objetos de penteadeira da mamãe, um retrato dele feito em xilogravura pelo Calazans Neto, um retrato de mamãe novinha. E agora, como vocês veem aqui em volta, o ambiente de Teresa Batista. A personagem Teresa, órfã de pai e mãe, ainda menina, é vendida pela tia ao capitão Justo. Nas terras dele, é tratada como propriedade, inclusive do ponto de vista sexual. Mas Teresa irá lutar até o fim contra as dominações a que se vê submetida. A exemplo de Teresa Batista, as personagens femininas de romances de Jorge Amado ganham vida nas paredes e na cama do quarto. Apesar de Zélia ter reduzido bem a entrada de turistas na casa, os amigos continuaram frequentando e muito a casa do Rio Vermelho. E para eles, existiu o quarto de hóspedes, que você vai conhecer agora. Jorge sempre foi uma pessoa muito agregadora, Jorge e Zélia. Então, acumularam muitos amigos de diversas origens, de diversas ocupações. Nunca restringiram a sua relação a algum perfil de pessoa. Eram escritores, poetas, artistas, cantores e gente comum também. O essencial para Jorge Amado era a amizade verdadeira. Esse azulejo foi criado especialmente por Caribé para compor alguns detalhes de espaços da casa de Jorge e Zélia. E eles representam os dois orixás, o orixá de Jorge, que é o Oxóssi, e a Oxum, que era o orixá de Zélia Gattai. Aqui nesse armário, vocês já podem apreciar também as indumentárias que Jorge gostava de usar. Camisas coloridas, chinelões, confortáveis, bonés e chapéus. Tudo muito simples, mas muito alegre. Além de escritora e fotógrafa, Zélia era uma cozinheira de mão cheia.
E era aqui, na cozinha, que a alquimia dos temperos acontecia. Nesse primeiro momento da cozinha, a gente apresenta como era realmente a cozinha da casa, com a louça do casal amado, peças que eles trouxeram, como da Rússia, de Portugal. Quem quiser vatapá, que procure fazer primeiro o fubá, depois o dendê. E aqui a gente aproveita para falar um pouco da importância da alimentação no romance de Jorge Amado. Eu quero apresentar para vocês a Escola de Arte Culinária Sabor e Arte. O nome da cozinha não podia ser outro. Sabor e Arte é o nome da escola de culinária de Dona Flor, no livro Dona Flor e seus 2 maridos. Aqui a gente mostra alguns pratos da culinária baiana, principalmente alguns dos preferidos de Jorge Amado. Aqui vem gente do mundo todo, gente que não sabe o que é um acarajé, um sarapaté, uma maniçoba, e as pessoas têm o direito de aprender um pouco sobre a nossa culinária. E aprender como? Essa aqui é a Dadá. Dadá é uma das cozinheiras mais famosas daqui da Bahia. Era muito amiga dos meus avós. Dadá ensina a receita assim que o visitante digita o nome do prato nesse monitor interativo. Bem-vindo na casa do Rio Vermelho. Hoje eu tô dando receita para vocês da frigideira de Maturim. Nós estamos aqui no quarto que foi o meu quarto, quando eu era solteira. Depois que eu casei, ele virou um closet, um grande closet dos meus pais. Os armários e os gaveteiros do closet foram aproveitados nesse projeto, tanto para roupas, que se vê roupas que eles usavam, mas os gaveteiros ganharam uma função muito linda, que foi de colocar algumas cartas escritas por ele ou recebidas por ele de pessoas interessantes. Vocês vão encontrar aqui grandes escritores, grandes personalidades. Tem uma carta interessante do Oscar Niemeyer, pedindo ao papai, que eram grandes amigos, pedindo ao papai que assinasse um manifesto pelas diretas já. Ou uma carta de Yoko Ono, ou do presidente Mitterrand, Monteiro Lobato. Tem carta para os netos, então, que diz: Bruninho, encontrei um palhacinho quando eles eram pequenos. As minhas filhas até hoje têm muitas. Para mim é sempre uma emoção estar aqui. Ver o que é que o meu quarto virou essa coisa tão linda. Até a gravata que o meu pai foi no meu casamento tem aqui. É essa daqui, quadriculada. Não só as gravatas de Jorge, mas os vestidos estilosos de Zélia ainda estão aqui também. Mamãe era uma mulher muito linda e muito elegante e muito jovem. Hoje em dia dizem que eu pareço muito com ela, eu que sempre pareci com ele. E dizem assim: mas você tá a cara da sua mãe, porque lembram da mamãe com 90 anos. Mas a minha mãe, com a minha idade, 64, 65 anos, era essa, tá ela aqui, ó. Essa jovem, sem um fio de cabelo branco na cabeça, inteiraça. Ainda aqui no meu quarto, eles fizeram uma coisa lindíssima, que é uma das minhas paixões, que é o espelho mágico, a minha mãe de um lado e o meu pai de outro. Aqui estou eu, meu amor, com nossos filhos, nossos netos e nossos amigos. Porque, como eu digo sempre, só há uma forma de combater, lutar e vencer o racismo. E acabar com o racismo é com a mistura de raças, de sangues e cultura. E a gente fica ouvindo e chorando de saudade de ter ouvido tantas coisas lindas que eles disseram a vida toda. Bom, pessoal, agora que vocês já conheceram o nosso museu, chegou a hora da gente se despedir. Mas antes de dar o tchau, eu quero convidar você que está assistindo o programa a vir pessoalmente aqui ver o nosso museu. Nosso museu é muito maior do que o que você conseguiu ver aqui. Nós temos mais de 30 horas de audiovisual para você ver pessoalmente e sentir um pouco da casa de Jorge e de Zélia. Você está convidado. Se for de paz, pode entrar. E aí, você é de paz?
Está a fim de conhecer pessoalmente a Casa do Rio Vermelho? Anota o endereço. Tchau, tchau, pessoal. E até o próximo programa.